Olá, caro aluno. Tudo bom? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Você vai estar assistindo agora a aula de português. Para essa aula, você vai precisar do seu caderno com cabeçalho, aonde você vai escrever as partes importantes e as suas possíveis dúvidas para tirar na aula online. O assunto será período composto por coordenação. Adeus, a Glória chama e eu tenho que responder ao chamado ou arrepender-me para sempre. O nome da mulher dele é Glória? Então, o que você vai estudar são esses conectivos que auxiliam as palavras para se fazer sentido. Mas antes de entrar nas orações coordenadas, vou fazer uma leve revisãozinha do que significa frase, oração e período. Como você vê aí, a frase é uma unidade linguística de sentido completo, cuja função é estabelecer comunicação entre os interlocutores, falantes e ouvintes. Silêncio. Para ser uma frase, só precisa de uma palavra e uma pontuação, dando assim o seu sentido completo. Socorro! Perceba que é uma outra palavra com uma exclamação. Essas duas são frases sem verbo. Já é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, de Renato Russo. Perceba que dentro desse textinho, que na verdade não é um texto, é uma frase com verbo, ok? Oração. Já a oração, em seu conceito gramatical, ela vai girar em torno de um verbo. Ou seja, o conceito gramatical para denominar as frases construída a partir de um verbo. O que eu posso entender isso? Que uma frase com verbo pode ser uma oração, mas uma oração não pode ser frase, porque tem frase que não tem verbo. Os planetas giram em torno do Sol. Onde é que está o verbo? Na palavra giram. Quando eu saio de frase e oração, entrarei na ideia do período. Período é uma frase estruturada em orações constituindo o período. Esse período pode ser simples ou composto. Olha o primeiro exemplo. Neste verão, tem chovido muito na região norte do Brasil. Tem chovido é uma locução verbal e por isso, mas mesmo assim, ele é uma oração considerada simples. Neste verão, que é o segundo exemplo, tem chovido muito na região norte do Brasil, porém o sudeste enfrenta uma estiagem preocupante. Perceba que aí tem dois verbos, sendo que um é uma locução verbal e outro é um verbo só. Então, isso forma um período composto, porque tem duas orações. Recapitulando, o período simples é o período formado por uma única oração. Essa oração é denominada como absoluta. Sua estrutura é formada por termos que têm que ser essenciais, integrantes e acessórios. Se você se lembrar, você estudou isso nos assuntos anteriores, como vocativo, adjunta de nominal, adjunta adverbial, transitividade. Então, esses termos é que integram uma completa ideia de uma oração, principalmente simples. Já no período composto, é o período formado por mais de uma oração. E essa formação ela pode ser coordenada ou subordinada. E é aí que vai entrar o estudo desse dia. Por quê? Porque é esse conectivo de integração entre coordenação e subordinação que você vai estar começando a estudar. Olha o exemplo. Não tenho dinheiro, portanto não posso pagar. Então, o que é que você está estudando? A palavra portanto chama-se conectivo. E esse conectivo tem um nome. É chamado de oração coordenada. Período composto por subordinação. Ninguém sabe onde fica o museu. Essa palavra onde é um pronome relativo, mas esse pronome relativo só vai existir em um tipo de oração subordinada, a oração subordinada adjetiva. Mas não se preocupe, que a subordinada você vai estudar mais lá na frente. É só para você perceber a diferença entre coordenada e subordinada. A oração coordenada, ela é considerada independente e marque bem essa ideia.
A coordenada é independente porque a subordinada é dependente. As orações coordenadas, elas estão divididas em duas formas. As orações coordenadas assindéticas e as sindéticas. Quando ela vier sem conjunção, ela é assindética, ela tem esse A de negação, não tem conjunção. Quando a oração vier sindética, ela tem conjunção. Exemplo, apita o árbitro. Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Perceba que a parte em verde é considerada a oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem conjunção. Ela é interligada por vírgulas. Já na parte azul, e começa o espetáculo. Esse I aí é um conectivo. Então, se é um conectivo, se é uma conjunção, então ele é considerado uma oração coordenada sindética. Ok? Quando você estuda as orações coordenadas sindéticas, você vai perceber que tem 5 classificações. A primeira é a aditiva. A aditiva, ela dá a ideia de adição, de soma. Então, eu tenho aí alguns conectivos principais que são utilizados nesse tipo de oração. Olha o exemplo ali em cima, na parte roxa. E, nem, não só, mas também, mais ainda. E você vai perceber que esse mais também, mais ainda, ele é muito parecido com a adversativa. Qual é a diferença? É que sempre que vier como forma aditiva, ela tem que vir acompanhada. Certo? Olha o exemplo de Caetano. Caetano Veloso canta e compõe muito bem. Perceba que ele está somando duas ações. Ele canta e compõe. Olha o segundo exemplo. Ele não trabalha e nem estuda. Perceba que ele tem duas ações somadas. Trabalha e estuda. Então, dá a ideia o quê? De soma. A adversativa, que é a segunda classificação, ela dá a ideia de oposição, de contrário. Como assim? A segunda oração vai ser de negação para com a primeira. Pedro trabalha muito. No entanto, ganha pouco. Olhe que a segunda oração na conjunção no entanto, negou a primeira. O segundo exemplo, lá embaixo. O time jogou bem. Entretanto, não conseguiu a vitória. Perceba que a segunda oração negou a primeira. Ele jogou bem, apesar dele jogar bem, mesmo assim ele não ganhou. Para entender melhor ainda a adversativa, perceba lá em cima as conjunções que vêm nas orações adversativas. Perceba que são só algumas, tem muitas outras. E uma delas é mas, que é sozinho. Porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto e não obstante. Ok? A alternativa. A classificação, essa terceira classificação é de escolha. Ela vai, ou você escolhe uma coisa ou outra. Olha o primeiro exemplo. Fale agora, ou se cale para sempre, ou cale-se para sempre, perdão. Perceba que ele vai ter que escolher entre as duas ações, falar ou calar-se. Ora age com calma, ora trata a todos com muita aspereza. Escolha de ações, então é de alternância. As principais conjunções da alternativa nessa partezinha verde é ou, ora, quer isso ou quer aquilo. A quarta é a explicativa. Essa explicativa ela é muito fácil. Toda vez que você quiser justificar, é com esse conectivo que você vai utilizar. O mais conhecido é o porquê. Ele entra aqueles casinhos do porquê. Toda vez que você tiver que dar uma resposta que justificar, é um porquê junto para dizer a sua justificativa. Olha aí o primeiro exemplo. Choveu durante a noite porque as ruas estavam molhadas. Então, perceba que ele está explicando o porquê de estar molhadas as ruas, porque que choveu. Olha o segundo exemplo. Cumprimente-o, pois hoje é o seu aniversário. Ele está explicando porque você tem que cumprimentá-lo. Ok? Olha lá em cima na parte coloridinha lá em cima. Principais conjunções explicativas. Ou seja, é o que, porquê, pois, por quanto e outras mais. Mas esses são os principais. A conclusiva. A conclusiva e a última são ideias de conclusão.
Penso, logo existo. Então, perceba que ele está aí concluindo uma ideia, né? Eu penso, mas por que eu penso? Porque eu tenho uma existência, porque eu existo. Está ventando, por isso as árvores balançam. Olha a ideia de conclusão, de término. Olha as principais, na parte amarelinha ali, as principais conjunções. Logo, portanto, assim, porque, perdão, por, consequente, por isso. Então, são esses elementos de conjunções que dá a ideia de conclusão. Aqui está um quadro, né, com as 5 classificações das orações coordenadas. A primeira, que você está visualizando na primeira coluna, que é a aditiva computativa, que é a mesma classificação. Indica a ação, recapitulando tudo. A ação tem as conjunções, que é o e também. E, no caso, do lado tem as locuções. Por que as locuções? Porque pode ter mais de 2 conjunções, formando a ideia de uma. A segunda classificação, que é a adversativa, que dá a ideia oposta, ou seja, que a segunda oração vai negar a primeira. E aí você perceba novamente as conjunções, que é mas, porém, todavia. A terceira classificação, alternativa ou disjuntiva, que é a mesma coisa, que indica alternância, né, que é isso ou aquilo. A conclusiva, que dá a ideia de conclusão, portanto, logo pois. E, por último, a explicativa, que dá a ideia, né, de justificar. Pois, por quanto, porquê. Então, essas são as 5 características das orações coordenadas sindéticas, ok? Vamos nos ver na próxima aula online. Qualquer dúvida pode ser tirada neste momento. Um beijo e até a próxima.